Olá, pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula de tratamento de resíduos industriais e hoje nossa aula será sobre peneiras no tratamento de efluentes. Então, lembre-se lá da nossa pirâmide, o elemento combustível de vocês está aí bem pertinho, força de exposição mente aberta para aprender e vão anotando as informações mais importantes. Falando sobre a aplicação do peneiramento no tratamento de efluentes, existem diversos ramos da indústria que requerem o uso de uma peneira para separação ali do material mais grosseiro do efluente. Algumas dessas indústrias são as de refrigerantes, têxtil, pescado, abatedouros e frigoríficos, curtumes, cervejarias, produção de sucos de frutas e indústrias alimentícias em geral. No tratamento de efluentes, existem basicamente dois tipos de peneiras mais utilizadas, que são as estáticas e as rotativas. Então, no caso da peneira estática, a retenção do material vai ser feita através do efeito do fluxo do líquido durante o peneiramento. E a peneira em si não vai requerer nenhum tipo de energia. E ela também não possui peças móveis. Elas ocupam grandes áreas, esse tipo de peneira, e a abertura das malhas está ali em torno de 0,25 até 2,5 milímetros. Lembrando que o gradeamento, que é um processo que a gente já viu, é um tipo de peneiramento, só que ele está caracterizado como gradeamento devido à abertura entre as grades serem muito grandes, então eles são caracterizados como gradeamento. Mas as grades que a gente chama de ultra finas, elas já se enquadram nessa parte de peneiramento, porque basicamente o processo, o mecanismo é o mesmo, é a retenção de sólidos grosseiros ali nas aberturas das malhas. Então, aqui tem o exemplo de uma peneira estática, ela é desse tipo, ela é inclinada justamente para ocorrer esse fluxo aqui, né, do material, para ele poder escorregar essa parte sólida aqui. É claro que sempre vai ficar alguma parte sólida entre as malhas. Então, o afluente, o que é o afluente? É o que está chegando. É bom a gente deixar claro essa questão de afluente e efluente. Então, tudo o que chega é afluente, tudo o que sai é efluente. Então, o efluente de uma etapa do processo pode ser o afluente da etapa seguinte. Então, é isso que é efluente e afluente, certo? E essa questão de efluente e afluente a gente pode utilizar para qualquer tipo de resíduo, tanto sólido como líquido como gasoso, porque ele é utilizado justamente para denominar o que está entrando e o que está saindo. O que está entrando é o efluente, o que está saindo é o afluente, independente do seu estado físico. Certo? Então, aqui no caso dessa peneira, vai estar entrando o afluente. Esse afluente, ele vai passar por essa peneira. O líquido, no caso, ele vai cair aqui para baixo, vai ter essa coleta do líquido aqui na parte de baixo, e o sólido vai escorregar aqui, vai seguir esse destino nessa peneira. E aqui também pode ter, no caso, a retenção de sólidos, aí vai ter que ser feita essa limpeza periódica. Olhando aqui essa figura, a gente consegue ver alguns dados de projeto desse tipo de peneira. Então, o que a gente vai ter aqui? O A, ele caracteriza essa parte, essa largura da peneira aqui no caso. O B, ele caracteriza a altura da peneira. O C, ele caracteriza essa profundidade da peneira. Então, esses dados aqui a gente obtém por meio de tabelas, de acordo com a característica de cada processo ali de tratamento de efluente. Voltando um pouquinho aqui, tem um link de um vídeo bem interessante aqui para vocês visualizarem o funcionamento de uma peneira desse tipo. Tem também, é muito utilizado também as peneiras rotativas ali para retenção desse sólido dos efluentes. Muitas vezes essas peneiras rotativas aqui, elas são utilizadas para remoção de líquido do lodo ali gerado em alguns tratamentos. Então, a gente sabe que o lodo gerado em alguns tratamentos, o lodo é gerado a partir da sedimentação de partículas, né? Eles precisam retirar toda essa umidade do lodo. Então, parte dessa umidade pode ser retirada por meio de peneiras rotativas, que possuem um cilindro onde vai estar entrando esse afluente, né? Vai estar passando por esse cilindro,
No caso aqui, ele está passando para o lado de cima do cilindro, mas ele poderia estar entrando também por dentro do cilindro, e o líquido vai ficando, o efluente que vai estar saindo dessa operação vai sair por baixo aqui, e o sólido ele vai escorregando pelo cilindro, porque esse cilindro ele possui uma determinada inclinação, então pela própria gravidade a gente já vai ter esse deslocamento do sólido. Aqui nós temos uma tabela de uma empresa que faz dimensionamento aí de estações de tratamento de efluente. E nessa tabela a gente tem aqui um dado importante, que seria a taxa de aplicação nesse peneiramento. Esse dado aqui vocês já viram lá na disciplina de operações unitárias, lá na parte de operações unitárias de separação mecânica, lá na parte de peneiramento. Lá era chamado, eu acho que de uma constante C, né? É a mesma taxa de aplicação. Nesse caso aqui dessa tabela foi retirada, ele traz para a gente como taxa de aplicação como sendo o I. Então, a gente tem essa taxa de aplicação para peneiras estáticas ou hidrodinâmicas e para peneira rotativa. Essa taxa de aplicação ela vai depender da abertura da malha da peneira. Então, dependendo dessa abertura, para cada tipo de peneira, a gente vai ter essa taxa de aplicação. Então, o que quer dizer essa taxa de aplicação? É o volume, né, que vai ser peneirado, nesse caso aqui, por área dessa peneira por um determinado tempo. Então, volume peneirado na área da peneira num determinado tempo. É isso que quer dizer essa taxa de aplicação. É claro que se a gente fizer aqui a divisão aqui das unidades, a gente vai obter aí uma unidade de velocidade, que é exatamente isso, né? Mas por notação, a gente sempre usa a taxa de aplicação nessas unidades mesmo, sem fazer essa razão entre as unidades de metro cúbico e metro quadrado. Então, a taxa de aplicação, como que a gente pode calcular a taxa de aplicação? Ela é a vazão máxima que pode ser empregada naquele processo sobre a área. Aí a área ela vai depender do tipo de peneira que vai estar sendo utilizada. Se for peneira estática, vai ser a multiplicação entre as dimensões B e A. O que seria essa B e A? É justamente a área onde vai estar sendo realizado esse peneiramento. Se nós voltarmos aqui nessa figura, a gente consegue ver que o B e o A é exatamente essa área da superfície onde vai estar sendo realizado o peneiramento. E se for no caso de uma peneira rotativa, onde que vai ser a área que vai estar sendo realizado o peneiramento? O peneiramento vai estar sendo realizado em todo o raio, né, ali da centrífuga, levando em consideração a área lateral. Por quê? Porque o cilindro, para o peneiramento, ele está deitado, né, na horizontal, e o peneiramento ele vai estar sendo realizado ao longo desse cilindro. Então, nós temos que levar em consideração o comprimento desse cilindro ali, que no caso seria o L. Aqui a gente tem um catálogo, né, para essas peneiras estáticas, hidrodinâmicas estacionárias, onde ele dá aqui algumas dimensões dessa peneira. Então, aqui a gente consegue observar o que seriam essas dimensões, né? Tendo alguns desses dados, a gente consegue dimensionar o restante. Então, tendo ali, por exemplo, dados do que a gente deseja, a capacidade que a gente deseja peneirar, a gente consegue dimensionar o restante da peneira aqui, certo? Então, o que acontece nesse tipo de peneira? Essas dimensões B e C, elas são fixas. Até aqui na tabela esse valor está errado, tá? Ele também é 2.050 milímetros, ok? Então, esses valores aqui de B, que é a altura, e C, que seria essa profundidade, eles são fixos. Por quê? Para garantir a estabilidade dessa peneira, certo? E o que a gente vai variar aqui? A gente vai variar o A, que o A seria a parte frontal aqui da peneira. Então, é o A que vai ser variado. Essas outras duas partes aqui, elas vão ser fixas para garantir essa estabilidade da peneira. Aqui nós temos também um catálogo para as peneiras rotativas. Como podemos observar aqui, novamente esses parâmetros B e C, que são referentes aqui a toda essa parte da peneira rotativa, tendo essa vista lateral e a altura da peneira rotativa, novamente elas vão ser fixas para garantir a estabilidade da peneira.
Esse comprimento do cilindro, o que seria esse comprimento do cilindro? É o L que a gente viu lá na outra fórmula da área, que seria todo o comprimento, a extensão onde vai ser feito o peneiramento. Seria o L. Então, o comprimento do cilindro, ele é o L. E aqui nós temos também o diâmetro do cilindro, ele também, do cilindro da peneira, né? Ele também vai ser fixo, novamente, para garantir essa estabilidade da peneira. O que normalmente é calculado aí seria esse comprimento do cilindro. A gente calculando o comprimento necessário ali para esse cilindro, a gente vem aqui na tabela. Se a gente calcular um comprimento aqui que não tem na tabela, nós usamos sempre o comprimento maior. A gente sempre sobreestima no caso de dimensionamento de um equipamento, né? Para garantir que ele vai atender ali a demanda. Então, sobre peneiramentos, no caso para tratamento de efluentes, seria basicamente isso. Vai ter também exercícios lá para vocês resolverem e qualquer dúvida, vocês me procurem. Tchau, tchau. Muito obrigada pela atenção de vocês.